Olá, satisfação por você estar aqui. Eu sou Renata Vasconcelos e hoje eu apresento um vídeo onde explico a como ler a mensagem nas cartas. Bem, agora que você já viu lá, assistiu o meu vídeo aqui no canal do YouTube de como elaborar uma pergunta e como baralhar as cartas, ok? Você não assistiu ainda o vídeo? Então vai lá, procura o vídeo onde eu explico como embaralhar as cartas, a como elaborar uma pergunta, as cartas. Assista e depois assista esse vídeo aqui, que aí você vai juntar tudo e vai começar aí a ler as suas cartas. Ok, pessoal? Então, vamos aí aprender a como ler as cartas, a como ler as mensagens no jogo de cartas. Até lá! Ler o jogo de cartas. Para ler as mensagens nas cartas, são necessários 3 itens importantes. Primeiro, a assimilação dos significados das cartas. Claro e certamente, sejam os significados das cartas do baralho Petit Lenormand, do tarô, do baralho das sibilas, do baralho das entidades, do baralho com as cartas de jogar. Segundo, a combinação dos significados de 2 ou mais cartas. É com a combinação dos significados das cartas que você vai formar a sua frase e interpretação da sua resposta. Terceiro, a contextualização do tema e do significado das cartas com a sua questão, com o que é perguntado, para que a resposta faça sentido em relação ao que foi perguntado. Exemplo, se o consulente quer saber sobre o tema trabalho, a leitura com as cartas informarão detalhes sobre o tema especificado. O tema, no exemplo, trabalho, e nada mais além. Para ler as cartas, buscamos como exemplo um recorte de história em quadrinho. Esse quadrinho é da história A Cartomante, de Machado de Assis. Na leitura de história em quadrinhos, lemos os quadros em sequência, da esquerda para a direita, e assim entendemos a história. Assim, ocorre na leitura das cartas. E você pode ler conforme uma das sequências abaixo, com 3 cartas, onde a primeira indica o que ficou, segunda, o agora, a terceira, a direção, ou primeira carta, o detalhe, segunda, o tema, a terceira, a descrição, ou primeira carta, o motivo da questão, segunda carta, a resposta, terceira carta, o efeito e a consequência de tudo isso. Perceba que a carta central é o ápice, o auge, a parte principal da sua pergunta, a resposta. Dica: seja consistente, faça a sua leitura sempre da mesma forma. Se definiu a sua leitura como a carta central sendo o ápice, a carta mais importante, a carta que traz a resposta, então faça assim sempre. Perceba que a linha de cartas possui um início, um meio e fim, como uma história em quadrinhos, vista no slide anterior. Vou dar um exemplo aqui de uma pergunta do tipo sim ou não, né? Uma pergunta objetiva. Se a carta central for de conotação positiva, a tendência é que sua resposta tenha forte influência positiva. E para ter certeza, é verificar as cartas ao lado e ver que características, detalhes, essas combinação das cartas trazem para a sua resposta, para obter a sua resposta.
Vejamos a linha de 2 cartas. Esta leitura de linha com 2 cartas trará uma resposta simples e curta, abordando uma observação que ocorre no seu dia a dia. Aqui temos o baralho Esmeralda Lenormand, de Carla Souza. Temos a carta o Trevo, 6 de ouro, e a segunda carta, o Coração, Valete de Copas. Usamos os significados no padrão alemão, leitura tradicional do baralho Petit Lenormand, onde o Trevo, 6 de ouro, indica surpresa, sorte e alegria. E a carta o Coração, Valete de Copas, indica como significado sentimentos, amor, satisfação. Temos as linhas de cartas, que juntando os seus significados, formam uma mensagem. Elas são palavras que formam uma frase. Percebam isso. Como realizar a leitura? Praticar a leitura com as cartas é parear os significados de ambas e formar algumas frases. As cartas influenciam umas às outras, da direita para a esquerda. A carta 2 vai mostrar características e detalhes da carta à esquerda. Utilizando a técnica gramatical, onde a carta da esquerda pode ser um substantivo e a carta da direita pode ser adjetivo, fica mais clara a sua leitura, você consegue captar mais e obter a sua resposta. Temos a combinação entre a carta 1 e 2. Pergunta: como será o meu dia hoje? Carta o Trevo, 6 de ouros, combinando com a carta o Coração, Valete de Copas. Obtemos a resposta, será com uma surpresa amável. Agora, invertendo aqui. Carta o Coração, Valete de Copas, e combinando com a carta o Trevo, 6 de ouro. Obtemos, será um dia com sentimento de alegrias. E desta forma, percebemos que a ordem da carta interfere na interpretação. Certo? Compreendido, pessoal? A leitura da combinação da carta do Trevo com a carta o Coração tem uma sutil diferença da leitura da combinação da carta o Coração com a carta o Trevo. Leitura com linha ímpares. Na leitura com linha ímpares, podemos ler combinando as cartas e realizando a leitura conforme a evolução das posições das cartas, sendo a carta central o núcleo da sua resposta. Como eu falei, seja consistente. Se você lê dessa maneira, assim continue. Se aqui é o ápice, a carta importante que traz a resposta, assim sempre faça a sua leitura. As cartas influenciam e descrevem umas às outras, da direita para a esquerda. Usando a técnica gramatical, a carta 2 pode ser o substantivo, sujeito da frase. Já a carta 1 e 3 indicarão os detalhes sobre a carta central, serão um complemento, o adjetivo ou o verbo da sua mensagem. Em uma pergunta objetiva, onde requer uma resposta sim, não ou talvez, é a carta central que define a sua resposta.
Vejamos aqui um exemplo, a linha de 3, que trarão respostas objetivas, pontuais e simples, como por exemplo, essa questão que eu acabei de abordar, que é uma pergunta objetiva que traz a resposta sim, não ou talvez, onde cartas positivas, na posição central, vai indicar um sim. Uma carta negativa aqui nessa posição pode indicar um não. Uma carta neutra aqui nessa posição central pode indicar um talvez. Pergunta: Paulo conseguirá uma vaga de emprego este mês? Sim, não ou talvez? A carta central é uma carta positiva, a criança, um novo, um início, um start. Então, a tendência da sua pergunta é um sim. Então, você começa a interpretar assim. Sim, a resposta é um sim. A carta central, carta que direciona a interpretação, é uma carta positiva. A leitura inicia com uma carta negativa, mas que, seguida de cartas positivas, a polaridade muda. A polaridade das cartas irão mudar. E isto indica um fato que se encerrou. E influenciando a carta à criança, indica a entrada do novo. A carta da lua, carta tema de trabalho, que é o que nós estamos fazendo aqui a pergunta, né? Paulo conseguirá uma vaga de emprego este mês? E sai a carta tema de trabalho, também é bem positivo, um indicativo bem importante na resposta. A carta da lua descreve a carta criança, indicando o início de honra e reconhecimento nos assuntos de trabalho. Então, reforçando um sim para a sua pergunta. Para adquirir mais detalhes na resposta, basta reformular a pergunta. Elabore uma pergunta descritiva e acrescente mais cartas. Lá no outro slide nós tínhamos só essas 3 cartas aqui. Acrescentamos a 4ª carta e a 5ª carta e assim realizamos a linha de 5 cartas. Pergunta: quais as consequências este novo emprego trará para o Pedro? Então, é uma pergunta, né, que requer mais detalhe. Quais as consequências? Requer mais informações. Então, temos a resposta. A carta central indica a possibilidade de estar envolvido com novidades, atividades novas, e com a carta da lua sendo descrita pela carta da âncora, indica que será bem alocado neste emprego e que a tendência é que este emprego trará um sucesso estável. Para ter mais detalhes à resposta, podemos realizar o espelhamento das cartas, que ficam nas extremidades. Neste caso, nesta linha de 5 cartas, espelhamos a carta âncora com a carta o anel. Estas confirmam e completam que este emprego se tornará um contrato firme e de longa duração. Realizando a combinação das cartas aqui dos extremos para trazer mais detalhes à sua resposta. Fica a dica: crie e treine bastante as suas combinações de cartas, pois é o ponto de partida para a sua leitura fluir nas demais linhas de 3 cartas, nas linhas de 5 cartas, nas linhas de 7 cartas, no bloco de 9, numa mini mesa real ou numa grande mesa real, onde estão todas as cartas do baralho que você for utilizar. Bem, pessoal, aqui termino desejando uma boa leitura,
com o jogo de cartas.